One Piece, na maior parte do tempo, é uma história alegre, onde o Luffy vence os inimigos e salva as pessoas oprimidas. Porém, em muitos momentos da série, tiveram momentos que realmente foram sombrios e que acabaram indo um pouco longe demais. Então por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar 7 vezes que One Piece foi longe demais. Então, se você quer saber, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e apesar de One Piece não ser sombrio na maior parte do tempo, tem momentos em que ele passa um pouco do ponto, e são essas vezes que eu vou te mostrar nesse vídeo. Mas antes, eu peço para você deixar o like nesse vídeo, torne o meu dia menos sombrio e mais iluminado, deixando o seu like. E então agora, vamos para as vezes que One Piece foi longe demais. No arco do Baratie, conhecemos um pouco mais sobre o Zeff e sua conexão com o Sanji. Descobrimos que Sanji conheceu o Zeff quando o Zeff atacou o navio em que ele estava a bordo, mas os dois tiveram uma conexão por terem o mesmo sonho. Ambos desejavam encontrar o lendário Mar All Blow. Porém, enquanto isso, uma forte tempestade destruiu o navio e jogou Sanji para o mar, fazendo com que Zeff pulasse na água para salvar o garoto, e fazendo isso, ele acabou perdendo sua perna por ela ter ficado presa entre os navios. E essa é a história que a maioria de vocês devem conhecer, porque é a que foi adaptada para o anime. Mas a verdadeira história é muito mais cruel e sombria do que isso. Zeff não perde sua perna ao salvar o Sanji, e após a tempestade, eles acabam presos em uma ilha deserta e rochosa com a destruição dos navios. Sem nada para comer na ilha, a não ser um pouco de comida que Zeff conseguiu carregar, eles não tinham o que fazer senão esperar por ajuda, que poderia até mesmo nunca chegar. Apesar da situação, Zeff deu a Sanji toda a sua comida e mentiu para o menino que a sacola maior que ele guardava eram suas rações, sabendo que Sanji nunca aceitaria se descobrisse que não tinha comida alguma com ele, apenas o tesouro que ele roubou. Zeff então ficou totalmente sem comida e depois de alguns dias totalmente faminto, ele esmagou a própria perna com uma grande pedra e a comeu para se manter vivo. E esta é a história de como Zeff perdeu sua perna, um momento do mangá que foi tão longe que o anime decidiu mudar completamente toda essa história. A ciência é um aspecto muito proeminente no mundo de One Piece, e onde quer que exista ciência, certamente haverá um lado mais sombrio. Ela serve perfeitamente para o bem, mas muitos cientistas irresponsáveis a usam de modo totalmente desumano, e esse é o caso do Caesar Claw em One Piece. Caesar Claw é um cientista que estuda gigantificação, um procedimento para transformar pessoas nascidas naturalmente de tamanho normal em gigantes, por meio de métodos científicos. O uso desta pesquisa é para fins totalmente militares. Os gigantes são uma das raças mais poderosas fisicamente de toda a história, e poder criar um exército apenas de gigantes seria uma força que qualquer reino ou nação pagariam para ter. Porém, Caesar Claw já admitiu que transformar pessoas em gigantes sem nenhum efeito colateral é impossível por meios científicos, e por isso, para alcançar seus objetivos, alguns sacrifícios são necessários. Ele acredita que esse estudo funciona principalmente em crianças, já que aproveitar o crescimento natural das crianças usando drogas para aumentá-lo ainda mais é um processo mais prático, embora isso reduziria a expectativa de vida das crianças devido à tensão em seus corpos, e Caesar até mesmo admite sua incapacidade de garantir saúde e uma vida longa para as cobaias. Então, sequestrando várias crianças, ele as prendeu em seu laboratório e todos os dias dava para elas doces com a substância química, drogando as crianças e fazendo com que elas ficassem gigantes, perdendo sua saúde. O pior de tudo é que as crianças ainda desenvolveram uma dependência química desses doces com a substância, ficando extremamente violentas quando não recebiam os doces. Em qualquer história, é um ponto muito sombrio quando crianças são obrigadas a ingerirem substâncias químicas e ainda cria abstinência naquilo.
Em Marineford tivemos um dos momentos mais tristes e sombrios de toda a história. Vimos dois personagens extremamente amados e cativantes morrerem praticamente ao mesmo tempo, o irmão do Luffy, Portgas de Ace, e o homem mais forte do mundo, Barba Branca. Porém, essa batalha, apesar de brutal no anime, foi ainda mais brutal no mangá, e também nos mostra que Barba Branca realmente não tinha o título de homem mais forte do mundo à toa. Na batalha de Barba Branca contra Kainu no anime, a Kainu acerta um soco de magma no rosto de Barba Branca que queima metade de seu bigode. Um soco poderoso, porém que não acerta o Imperador diretamente. Mas já no mangá, esse soco é muito mais destrutivo. Ele na verdade derrete metade da cabeça do Barba Branca, incinerando imediatamente um de seus olhos e boa parte de seu crânio. Provavelmente um pedaço de seu cérebro também foi queimado nesse golpe, e mesmo assim, Barba Branca continuou de pé, lutando. Esta cena foi tão pesada e violenta que o anime mais uma vez a mudou quando foi adaptado. One Piece gosta muito de falar de temas sensíveis, e muitas vezes o peso que ele dá para esses temas torna muitos momentos pesados e sombrios. Um desses principais temas é a escravidão. Em One Piece, os nobres mundiais estão acima de todos no mundo, e por ter esse poder, eles podem matar ou escravizar quem quiser do mundo abaixo. Embora a escravidão tenha sido proibida pelo governo mundial há mais de 200 anos antes da história atual, ela ainda sobrevive em certos lugares do mundo, como o arquipélago de Sabaody. Está implícito que o governo mundial recebe subornos em troca de ignorar o comércio de escravos nessa ilha. Eles vendem pessoas como se fossem mercadorias, e até mesmo existe uma tabela de preços para cada raça. Os nobres mundiais praticam a escravidão, usando piratas procurados, outras pessoas e raças como servos, troféus e animais de estimação. Além de ter que ser extremamente submissa ao seu dono, os escravos também são marcados com um símbolo chamado o casco do dragão crescente, marcando-os para sempre como menos que humano. Na verdade, os fuzileiros navais até caçam os escravos que foram libertados sem o consentimento dos nobres mundiais para devolvê-los aos seus proprietários. Muitos que foram escravizados e conseguiram fugir guardam um trauma e um ódio imenso. Fisher Tiger foi incapaz de perdoar os humanos por sua escravidão. Hancock e suas irmãs passaram a odiar os homens por isso. E Koala teve um trauma gigantesco que ficou com ela por muito tempo, mesmo depois de sua liberdade. Nem chorar a garotinha conseguia mais, por ter um trauma e um medo de apanhar. Esse é um tema muito sensível que, apesar de ser algo pesado para uma série menos adulta como One Piece, dá várias camadas para a história. Bartolomeu, antes de se tornar um pirata, era um chefão de uma máfia com 150 cidades sob seu comando, sendo muito cruel e violento. Mas há 2 anos atrás, ele estava em Loguetown quando Luffy estava prestes a ser executado pelo Bug. Ele testemunhou o que ele chamou de um milagre, vendo Luffy sendo salvo por um raio. Desde então, Bartolomeu seguiu as façanhas do Luffy em Alabasta, Enies Lobby, Impel Down e Marineford. Ele basicamente se tornou um fã completo do Luffy e não aceitava que ninguém ousasse falar mal dele na sua frente. Então em Dressrosa, enquanto ele participava do Coliseu Corrida, um gladiador passou ao seu lado e zombou do Luffy por não ter conseguido salvar seu irmão Ace em Marineford. Bartolomeu, imediatamente com raiva, esmagou o homem contra a parede e explicou suas razões para admirar o Luffy. E então, com uma faca, ele corta a língua do homem, como punição por difamar o Luffy. Esta cena, apesar de ter um peso maior no mangá, no anime mais uma vez acabou sendo censurada, e o Bartolomeu nunca corta a língua do gladiador, ele apenas o empurra para a parede e o ameaça.
Outro tema muito sensível que One Piece menciona muito é a discriminação entre raças. O mundo de One Piece é todo dividido, onde cada raça fica em um lugar. Os humanos na superfície, os homens-peixes embaixo d'água, os gigantes em sua ilha no Novo Mundo, os Minks na ilha de Zou, cada um fica segregado em seu canto. O único lugar que vemos várias raças morando juntas e se dando bem é em Totoland, o território da Big Mom. Mas a Big Mom só reuniu esse monte de raças diferentes, tendo um filho com cada um homem de uma raça, porque ela quer ter todo esse poder. Ela não se importa com a discriminação. Para ela são tudo parte de uma coleção. Ela coleciona seres diferentes. O conflito étnico mais comum visto em One Piece tem sido entre humanos e os homens-peixes, que vivem na água. Alguns humanos veem os homens-peixes como inferiores e mais próximos dos animais do que das pessoas, e esse preconceito existe até mesmo no governo mundial. Por outro lado, o ressentimento dos homens-peixes pelo seu tratamento dos humanos resultou em um terreno fértil para o ódio. Alguns homens-peixes se consideram superiores aos humanos devido às suas superioridades físicas, e grupos como os piratas do Arlong atacaram e subjugaram os humanos. Esta briga apenas pela raça cria um enorme conflito em todo One Piece. As raças que não são humanos ou criminosos podem ser escravizadas a qualquer momento sem nenhum problema. Se alguma sereia, homem-peixe, membro das tribos longas, minks, anões ou qualquer outra raça forem encontradas, elas são escravizadas e levadas até o leilão de Sabaody. Humanos como a família Don Quixote usaram anões para trabalhos manuais, aproveitando de sua inocência para escravizá-los. E isso cria um tema muito importante para toda a história de One Piece. As raças podem ser diferentes, mas todos são seres vivos com consciência e emoções, fazendo com que se torne ainda mais difícil ver toda a discriminação que existe no mundo de One Piece. Big Mom sempre foi uma garota muito faminta desde a sua infância, que sempre comia quantidades exageradas de doces, e quando ficava sem comer, entrava em uma fúria devastadora, devorando qualquer comida no seu caminho. Após entrar em uma dessas fúrias e acabar matando um gigante, Big Mom foi expulsa do reino de Elbaf e passou a morar com a Madre Carmel e as outras crianças que ela cuidava. A Madre Carmel, apesar de não ser a mãe biológica da Big Mom, a tratava como uma filha e decidiu fazer um banquete com o doce que a Big Mom mais gostava em seu aniversário. Madre Carmel e todas as outras crianças então se reuniram em volta da mesa enquanto Big Mom comia os doces, mas Big Mom começou a devorar tudo de forma agressiva. Ele entrou em uma fúria de comilança e após comer toda a comida, nem a Madre Carmel e nem as crianças estavam mais ali. Apenas suas roupas foram deixadas para trás. A Big Mom acabou comendo até mesmo a mulher que a adotou, junto com todas as outras crianças. Ela mesmo não percebeu que fez isso, mas um gigante viu tudo, e isso fez os gigantes de Elbaf terem ainda mais ódio dela. Já vimos que teve canibalismo antes em One Piece, com o Zeff comendo sua própria perna, mas a Big Mom comendo várias outras pessoas em uma fome desenfreada é algo muito sombrio. Foi tão sombrio que nem Oda decidiu deixar isso tão implícito no mangá. Ele que fez um homem perder metade da cabeça, fez o Zeff cortando sua própria perna e a comendo, e fez Bartolomeu cortando a língua de um homem. Esse é um momento que até mesmo Oda percebeu que foi longe demais. E bom galera, eu quero muito saber se tem mais algum momento que foi longe demais em One Piece que eu não coloquei nesse vídeo. Deixe aqui nos comentários se tem algum que eu não falei aqui. Então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, eu peço para você deixar o seu like. O seu like é uma força gigante. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que tiver um novo vídeo como esse, ele vai chegar aí para você e você não perde nenhum. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!